pensar o português como L2, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde à professora Viviane, que aceitou gentilmente nosso convite. Um pouquinho antes ela estava falando como é complicada a agenda, mas mesmo assim ela conseguiu um tempinho para partilhar com a gente um pouco dessa experiência dela. Então, a professora Viviane Aparecida Badio Furtuoso é graduada em letras anglo-portuguesas, é mestre em letras pela UEL e doutora em estudos linguísticos pela Unesp, campus de São José do Rio Preto. Ela realizou seu pós-doutorado numa universidade dos Estados Unidos, Georgetown, no período de setembro a dezembro de 2015, com bolsa CAPES Fulbright. É docente efetiva no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, onde atua nos programas de pós-graduação em Estudos da Linguagem e mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas. Ela desenvolve pesquisas na área de linguística aplicada, com ênfase em avaliação, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos presencial e online, bem como uma formação na formação de professores de inglês e de português para falantes de outras línguas. É outra sigla, né, Viviane, das que a gente trabalha. Foi presidente da Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira, a CIPRE famosa, na gestão de 2017 a 2019, depois de ter contribuído com a associação de 2011 a 2016 como vice-presidente. É membro da Comissão Técnico-Científica do Exame CELPE-BRAS e tem atuado, eu não vou dizer o que é CELPE-BRAS, que a gente já falou um pouquinho dele, mas aí você vai falar mais, certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Também tem atuado como membro da equipe assessora central no portal de professores de português como língua estrangeira e não materna, desde 2012. E em 2017 assumiu a coordenação nacional do português para estrangeiro do programa Idiomas Sem Fronteiras. É membro da comissão técnico-científica do exame CELPE-BRAS, certificado de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros, e mais recentemente tem atuado como consultora no Ministério das Relações Exteriores para materiais didáticos. Ufa! Ufa, Viviane, muito, Ai, muito, muito nossa, obrigada. nem Vocês precisava entenderam, ter né, lido tudo pessoal? isso, meu Deus. Vocês entenderam como é difícil e que bom que a gente está aqui para aproveitar o tempinho que ela reservou para nós. Muito obrigada, Viviane, e a gente passa para você agora a fala, o tempo que você quiser, Tá a fala é toda ótimo. sua. Não vou Não deixar nunca de agradecer, fale vou ficar isso. insistindo nesse agradecimento. Não fale Obrigada. isso, a fala é toda sua, porque quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu vou até colocar um cronômetro aqui, pelo amor de Deus. Bom, eu que agradeço, boa tarde, né, novamente, a todos e todas. Queria agradecer imensamente à professora Josilene pelo convite, né, e queria começar essa conversa com vocês, né, estou entendendo que vai ser mais uma conversa do que não é uma palestra, né, claro que eu preparei, né, fiz aqui, cumpri a minha tarefa, fiz um recorte de algumas coisas que eu queria abordar inicialmente com vocês, para que motivar um pouco também a nossa conversa. Então, enquanto eu vou falando, vão surgindo coisas nas cabeças aí de vocês, perguntas, dúvidas, complemento, né, então aí vocês podem ir registrando no chat, se quiserem, né, Josilene, porque às vezes esquece a pergunta, então na hora que eu estiver falando, então eu peço ajuda também aí da Josilene, da Pode Manuele, ficar tranquila, da isso, os Fernanda, meninos né, e para eu. ir compilando para mim as perguntas, aí depois eu começo, a hora que eu terminar eu posso começar respondendo, enquanto vocês também aquecem os motores, mas podem abrir o microfone, perguntarem, vamos fazer desse momento um diálogo, né, o que talvez reflita nesse tempo que eu tenho atuado na área de português para falantes de outras línguas, seja que eu tenho muita coisa para falar, então o recorte é difícil, eu poderia ficar falando aqui de uma coisa só por várias horas, mas eu tentei fazer uma compilação de alguns pontos que eu acho bem relevante, para que daí para motivar vocês um pouco, né, com as perguntas. Como a professora Josilene disse, o sofrimento, vamos dizer assim, né, que nós estamos passando, ou os desafios de adaptação para o contexto online que nós passamos com a pandemia, eu já venho acompanhando isso lá desde a minha tese, né? Então, assim, tecnologia não funciona, não gravou, não consegui coletar dados. Então, vocês imaginem a gente coletando dados para uma tese de doutorado, né, numa situação
Hoje a gente está um pouco mais confortável, tivemos que aprender um pouco na raça aí, né, com um ano de pandemia, mas quando comecei, né, esse trabalho nosso remoto começou, eu falava, gente, agora eu sou igual a todo mundo, né? Nós que trabalhamos com teletandem somos iguais agora, porque antes a gente era os esquisitos da turma, né? E aí a gente acabou ficando aí, né, tendo mais companheiros para esses desafios. Então é desafio mesmo. Por outro lado, vamos pensar pelo lado bom, né, está me possibilitando estar aqui hoje com vocês, não sei se no presencial a gente conseguiria tantos movimentos como a gente está fazendo, acho que o problema maior tem sido a agenda mesmo, então peço desculpas já a Josilene aqui publicamente, né, por não ter conseguido vir antes, mas que bom que hoje nós estamos aqui, espero contribuir para, né, para a discussão, para o conhecimento de vocês e aprender com vocês também, né, eu sempre venho para uma fala muito aberta para a aprendizagem, acho que a gente tem sempre o que aprender, o que é muito bom, né, senão a gente pararia, imagina, não tenho mais o que aprender, não, a gente tem sempre o que aprender com todo mundo, né, se não é um aspecto, a gente aprende outro, então eu estou muito aberta também para a aprendizagem, e tenho certeza que para mim também será muito gratificante ouvir vocês e partilhar algumas dúvidas, algumas ansiedades, alguns desafios, algumas conquistas da área do português para falantes de outras línguas. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para poder fazer o recorte aqui que eu preparei. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver. Uma janela. Então, vocês estão ouvindo um sotaque um pouco diferente, né? Apesar de que aqui nós estamos com pessoas de vários lugares. Eu sou professora da Universidade Estadual de Londrina. Londrina fica no norte do Paraná, então eu tenho norte, né, eu tenho R retroflexo, né, do norte do Paraná, do estado de parte do estado de São Paulo, então também é a riqueza da nossa língua portuguesa, né, adoro ouvir vocês, também todas, né, todos os sotaques, né, da língua portuguesa, seja toda a nossa diversidade dentro do Brasil, e contemplando também os outros países de língua portuguesa, então acho que aí está a riqueza do nosso país e da nossa língua portuguesa, né, com a sua identidade ou com as suas identidades linguístico-culturais. Então, vamos lá. Eu coloquei esse título porque a professora Josilene já tinha me falado que vocês começaram essa discussão um pouco também a partir da terminologia, né? Por que português língua estrangeira, português para estrangeiros, português para falantes de outras línguas, língua de acolhimento, quer dizer, o que tudo isso tem em comum ou não tem em comum, como é que a área tem lidado com essa terminologia. Então, eu pensei em focar nas necessidades de aprendizagem, porque se a gente pensar assim, por que a gente ensina, né? Aí não é só português, é qualquer língua. Por que a gente ensina uma língua? Porque tem alguém que precisa ou quer aprender. Então, o nosso foco final, o nosso objetivo final é a aprendizagem, né? O ensino acaba sendo o nosso meio aí para que a gente consiga levar os alunos a essa aprendizagem. Então, eu gosto sempre de focar no aluno, né, na aprendizagem, sempre pensando assim, o nosso ponto de chegada e de partida é a aprendizagem. De chegada, porque a gente quer que eles aprendam. Então, se a gente quer, toda vez que a gente tem um objetivo, né, pela frente, a gente precisa fazer dessa meta o nosso objetivo inicial também e acompanhar esse processo para ver como é que nós estamos acompanhando, como é que a gente está seguindo. Então, eu também trabalho com a área de avaliação, é minha outra área de pesquisa, né, e enxergo a avaliação como essa mediadora do ensino e aprendizagem. Então, eu vejo sempre esses três pilares, né, eu costumo chamar de aprendizagem, avaliação e ensino, trazendo a aprendizagem para um primeiro plano e deixando a avaliação no meio, né, pensando que a avaliação tem impacto tanto na aprendizagem quanto no ensino. Mas a nossa fala hoje não é sobre avaliação especificamente, depois se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, eu posso explorar isso um pouco mais, tá bom? Então, pensei em diferentes partes do mundo, né, por que não falar em diferentes partes do mundo logo de uma vez? Vamos falar tudo de uma vez. E pensando, então, nesses espaços para nós, né, para o profissional das letras, ou de letras, como a gente queira chamar, quais são os espaços que a gente tem ocupado ou deixado de ocupar em função de formação ou de não formação para atuar nessa área. Então, é nessa linha que eu organizei a minha fala em 3 grandes momentos, né, falar um pouquinho para vocês da expansão do português no mundo
e essas demandas de aprendizagem da língua portuguesa. Gente, eu não vejo vocês, então, Joselene, eu vou te pedir um favor, qualquer coisa você me manda mensagem aqui, eu fico de olho no Kaysala, tá? Porque vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, vão me ajudar. Todo mundo ouvindo, eu já estou acostumada também com isso, dos fantasmas ouvirem. Então, tá bom. Então, no outro momento, no segundo momento, a gente falar desses espaços, né, para nossa atuação, e alguns desafios, né, alguns avanços. Então, no decorrer da minha fala, eu vou falar de avanços, mas a gente também precisa focar nos desafios que nós temos ainda para essa grande área de trabalho. Então, eu queria já deixar os agradecimentos aqui também à professora Edileise Mendes, da Federal da Bahia. Nós trabalhamos muito juntas, eu e a professora Edileise, há muito tempo, e algumas imagens que estão aqui nesses slides que vocês, não especifiquei quais, mas algumas imagens também foi usada inicialmente por ela. Então, como a gente trabalha muito junto, a gente já troca as imagens, ela já usa muito do que a gente faz juntas, então só queria deixar os meus agradecimentos a ela também por algumas imagens que eu vou usar aqui hoje, tá? Então, vejam, o que eu trouxe aqui primeiro? Um mapa mundi. Se eu vou falar do português no mundo, né, seria bastante sugestivo, ou talvez pouco criativo de minha parte, não sei, mas enfim, foi o que eu consegui selecionar para vocês. Só para a gente visualizar um pouco o português. Vejam que o português está espalhado pelo mundo, né, nos 4 cantos, nos 5 cantos, nos continentes. Então, aí a gente tem o português, esse mapa foi tirado da Wikipédia, né, e lá eles trazem como língua materna, a língua oficial e administrativa de alguns países, língua cultural secundária, minorias falantes do português e crioulos de base portuguesa. Então, é assim que esse mapa está dividido. É claro que eu não quero que vocês reconheçam cada cor para cada uma dessas especificidades, mas era para a gente ter uma ideia, né, de mundialmente onde o português está, seja como língua primeira, língua segunda, língua oficial, e aí já começa a nossa terminologia, tá bom? Então, eu fazendo o tour, agora pegando um pedacinho, né, cada parte do mundo aí, desse mapa mundi, a gente começa o nosso tour pela Europa, por exemplo. O que é o português, né? Como é que vem crescendo? Como é que tem sido a expansão do português na Europa? A gente tem visto um crescimento do ensino de português como língua estrangeira ou como segunda língua, e aí vocês devem ter estudado, tem vários autores que definem o que é segunda língua, o que é língua estrangeira. Muitas vezes a definição é a partir de um ponto geográfico. Então, por exemplo, língua estrangeira é quando o português é ensinado fora de um país onde ela é uma língua oficial. Então, assim como a gente diz, né, aqui no Brasil, inglês como língua estrangeira, francês, porque nós não temos essas línguas oficiais no Brasil. Então, a gente chama essas línguas de língua estrangeira. Então, no nosso caso do português, seria o ensino de português lá fora. Mas tem outros autores que não definem do ponto de vista geográfico, definem do ponto de vista político. Então, é sempre importante a gente ampliar essas leituras, né, e pensar com quais autores a gente se alinha, né, qual que está sendo mais, assim, que vai mais ao encontro do que a gente está estudando, do que a gente pensa, ou do que a gente está praticando, na verdade, dentro da área. Então, na Europa, a gente tem tido esses dois campos, ou como língua estrangeira, né, ou como língua segunda, porque muitas vezes, dentro de um determinado contexto, o português já aparece como uma língua não oficial, necessariamente, mas como uma língua de uso, né, de prática, e aí ela não é mais essa língua tão estrangeira, assim, vamos dizer, tá? Dentro da Europa, a gente tem uma atuação muito forte do Camões, né, que é o Instituto de Portugal, que se dedica à difusão, promoção e difusão da língua portuguesa. Não era de ser diferente, que dentro da Europa, né, ele tem fora da Europa também, mas dentro da Europa eu diria que com muito mais atuação. Nós temos também na Europa muitos contextos de português como língua de acolhimento, né, então muitos espaços onde o português acaba sendo trabalhado com os imigrantes, com os refugiados, da mesma forma que a gente trabalha aqui no Brasil, e também já muitos espaços de português como língua de herança. Então, Inglaterra e Suíça, por exemplo, são os países que a gente vê mais hoje o crescimento do trabalho e da prática do português como língua de herança, né, aquela língua do pai ou da mãe, né, daquela criança que já não vive mais no país, ou da avó, ou do vô, e ela começa a praticar e aprender essa língua como a língua da família, a língua que une do ponto de vista da herança mesmo, vamos dizer assim, né, pensando nessa palavra, a gente já consegue perceber qual é essa colocação.
seguindo o nosso tour, nós vamos para a Ásia, né? E na Ásia? Então, por que se ensina, ou por que se aprende, então, português? Pensando lá no meu título, nas necessidades de aprendizagem, né? Por que se aprende o português na Ásia? Então, nós temos ali, olha, português como L2, L3, LE, né? Então, esse português vai aparecendo de diferentes formas, a depender do público-alvo. Então, nós temos, por exemplo, Timor-Leste e Macau, né? Um português nessas condições. Então, em Timor-Leste, o português é uma língua oficial, mas em muitos contextos, assim como nos países, a gente vai ver um pouquinho mais na África, mais para frente na África, os países de língua oficial portuguesa é a língua oficial, mas os alunos acabam aprendendo português quando vão para a escola, porque até esse momento eles têm uma língua, outras línguas que se fala em casa, né, no caso de países africanos, e também no Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, e outros países que a gente vai ver. Mas vamos ficar aqui na Ásia por enquanto. Comunidades lusófonas no Japão, então muitas comunidades lusófonas no Japão, português como língua estrangeira na China, e um crescimento do interesse pelo português nos países, né, ou no grupo dos BRICS, que vocês conhecem, né, e eu trouxe aqui, se alguém nunca ouviu falar, BRICS é um acrônimo que se refere aos países membros fundadores, né? Então, o grupo BRICS hoje representa o Brasil, contempla, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, esses países juntos, eles formam um grupo político de cooperação. Então, apesar deste grupo não ser um bloco econômico ainda, né, ou uma associação de comércio formal, como no caso da União Europeia, existem fortes indicadores de que os 5 países do BRIC têm procurado formar um clube político, né, ou uma aliança, e assim converter seu crescente poder econômico em uma maior influência geopolítica. Então, a gente tem visto um crescimento bastante forte do interesse pela aprendizagem, ou da necessidade de aprendizagem do português. Então, essa é uma notícia de 2014, mas desde lá a gente vem acompanhando esse crescimento do interesse pelo português na Rússia, né? As universidades russas têm mantido geralmente um leitor brasileiro, um leitor português, eles têm mantido sempre representantes, né, seja de Portugal, seja do Brasil, nessas universidades. Passando para a China, então, por exemplo, né, vocês devem estar acompanhando aí, mas nós temos um alto crescimento na China. Então, por exemplo, em 2014, nós tivemos aí esse lançamento, né, do apoio do Instituto Politécnico de Macau, que lançou livros para apoiar o ensino de português na China. Então, o objetivo desse trabalho era divulgar e promover a língua portuguesa em Macau, na região da Grande Bahia e na China. Então, investimentos altíssimos, tanto de recursos financeiros como humanos, né, para o investimento na promoção da língua portuguesa. Então, com isso, a gente já começa a ter uma ideia, né, da importância e da expansão da língua portuguesa nesses locais, né, a gente ainda está na Ásia. Uma outra notícia que eu trouxe aqui para vocês, essa já é mais recente, de 2019, então nós tivemos a inauguração da academia, né, que levou Coimbra a unir a China a todo mundo da lusofonia. Então, uma academia denominada Sino-Lusófona, né, que tem como objetivo reforçar os laços com a China e os países de língua portuguesa. Então, vejam, uma academia sino-lusófona criada justamente para reforçar esses laços entre a China e os países de língua portuguesa. Vejam que não está dizendo entre a China e Portugal, entre a China e o Brasil, né, está falando com os países de língua portuguesa, e isso tem uma diferença grande. Eu queria que vocês já começassem a pensar nisso, porque o que eu vou trazer mais para o final, eu perdi meu cronômetro, desculpa aqui, o que eu vou trazer mais para o final, tem algumas implicações, é uma discussão sobre implicações políticas, e eu acho que isso vai nos ajudar. Vamos para frente. China ainda, né, em 2019 também, abre a primeira faculdade de português para aprofundar conhecimento sobre lusofonia. Vejam isso. Foi a mais recente estrutura da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Foi a primeira faculdade dedicada ao português na China continental, né? Então, com o objetivo de formar professores. Olha, com um passo natural que nos permitirá ter mais recursos, mais possibilidades e mais alunos e professores, explicou a Lusa, a diretora da recém-formada faculdade. Então, vejam que a criação de uma faculdade não é uma coisa pequena, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, a gente já tem uma noção. Talvez a gente não tenha uma noção exatamente como é em todos os países do mundo, mas a gente tem uma dimensão do que leva
a uma criação de um espaço tão específico assim para o português. Né? Também em relação ao Japão, eu trouxe aqui para vocês uma outra notícia, aqui já promovida pelo Ministério das Relações Exteriores, né, do Brasil, da Rede Brasil Cultural, um curso de português como língua de herança, PLH no Japão. Então, também mais recentemente foi esse curso, agora 2020, se eu não estiver enganada, não, 2019, tá aqui, dezembro de 2019, foi dezembro de 2019, então já meio que 2020, acho que por isso que ficou na minha cabeça. Então, também um investimento aí de português como língua de herança no Japão, basta pensarmos nas comunidades que a gente tem no Japão, né? Eu mesma tenho família, minha irmã mora no Japão, o meu cunhado ele é Nisei, né? Só que é brasileiro, e eles foram para o Japão, e as minhas sobrinhas, por exemplo, e o meu sobrinho, todos falam português. O meu sobrinho foi daqui, então já falava português. Mas as minhas sobrinhas que nasceram lá, todas são falantes de português, a gente só conversa em português, a gente tem uma relação toda em português. Já os meus 2 sobrinhos que moram na Espanha, por exemplo, a minha sobrinha nasceu em Portugal, então aprendeu a falar português em Portugal, mas o meu sobrinho já nasceu na Espanha. Então, assim, ele ainda tem muita dificuldade, o português para ele é língua de herança. Então, por exemplo, comigo, a gente tem uma relação melhor, eu já consigo entender mais, até porque, né, estou nessa área, etc. Agora, por exemplo, com o meu pai, a comunicação deles é quase impossível ainda, porque ele, né, o meu pai já não tem talvez um ouvido um pouquinho mais aguçado, como a gente tem, então, assim, é uma língua de herança mesmo, é aquela que vai unir ou não a família, né, e o meu pai, que é uma pessoa muito simples, ele não tem nenhuma noção, né, do que é ensino de português, nada disso, ele diz assim, mas como que essa criança não fala português? O pai e a mãe são brasileiros, tem que ensinar português para essa criança, né, então eu falo, não, pai, mas calma, ele vai aprender, né, isso vai acontecer naturalmente, a gente está trabalhando para isso, mas não é fácil, porque ele está muito envolvido com outras línguas, né, no caso lá eles moram em Barcelona, então falam catalão, e a minha cunhada, para ajudar com a escola e tal, ela também é professora, então ela tem que dar aula em catalão, então quando ela está em casa, ela esquece do português, quando eu estou lá, eu falo para ela, vamos falar português, porque aí eu vejo ela brincando, briga com as crianças, fala com as crianças, faz isso, faz aquilo, tudo em catalão, aí eu olho para ela, por que você está falando catalão mesmo? Ai, cunhada, eu esqueço, peraí, aí volta para o português, mas assim, é um envolvimento muito forte com a língua, então é preciso um trabalho mais sistematizado mesmo, senão essa língua vai embora, e aí eu falo de carteirinha, tanto por estudar isso, né, como estudamos, e também por ter experiências dentro da própria família, onde faz muita diferença quando os pais, de fato, decidem. É uma opção, né, e uma decisão quase que político-familiar ali, do quanto ele vai manter essa língua em casa ou não. Deixei para frente que meu tempo está urgindo aqui. América do Norte. Então, saímos da Ásia, para onde fomos? Europa, Ásia, vamos para a América do Norte agora. O que a gente tem visto? Um crescimento também de interesse pela aprendizagem do português, então, com isso, um aumento de oferta de cursos de português nas instituições de ensino superior, claro, para atender a demanda, como a professora Josilene estava dizendo, nós temos oferta e demanda, às vezes não temos uma porque não temos a outra, porque as duas precisam caminhar juntas, né? Então, para um atendimento desse maior interesse, há uma oferta maior de cursos. Um aumento de demanda de professores, consequentemente, porque se aumenta o interesse, aumenta a oferta de ensino e, consequentemente, precisamos ter um número maior de professores. Então, cada dia mais, Estados Unidos têm aberto oportunidades para professores de português. E novas oportunidades de emprego, principalmente nos Estados Unidos e no México, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês em relação aos Estados Unidos, várias escolas bilíngues já, com inglês e português, que também é uma outra possibilidade, pensando no meu outro eixo dessa fala, que são as oportunidades de atuação para nós das letras, né? Muitas associações e escolas privadas de português como língua de herança, nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu trouxe aqui a imagem da Abrace para vocês, que é uma dessas associações, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, quando eu fiz o meu pós-doc nos Estados Unidos. Quando eu fui fazer o meu pós-doc, o meu filho mais novo foi comigo, né, o mais velho já era mais velho, com namorada, etc, e ficou, mas o mais novo foi, então ele ia para a escola, só falava inglês o dia todo, e aos sábados eu ia na Abrace, era quando ele tinha a oportunidade de conversar em português, né, de
Eu lembro até de uma experiência muito interessante, que eu falei, teve um sábado que a gente não pôde ir. Aí ele falou assim, mãe, mas por que a gente não vai hoje, né? Eu falei assim, filho, porque eu não consigo ir. Então ele falou, mas eu queria jogar futebol. Eu falei, mas você joga futebol na escola todos os dias. Ele jogava futebol americano, mesmo sem o inglês às mil maravilhas, né? Ele conhecia o jogo, já o irmão mais velho sempre gostou, acompanhou, então ele já tinha um pouco da noção do jogo. Então, mesmo sem muito inglês, ele jogava. Aí eu falei, mas você já joga todos os dias na escola, né? Tudo bem um sábado você perder. Aí ele virou para mim e disse assim, mas lá, mãe, na Abrace, eu jogo em português. Né, por quê? Então, nossa, eu fico até arrepiada de falar, porque me vem tudo aquilo de novo na cabeça, né, assim, é uma questão da identidade, né, a nossa língua é o nosso elo mais forte ali, com tudo que a gente tem que nos constitui, ao mesmo tempo que essa língua nos constitui, ela é constituída por nós, né, então isso é muito forte no português como língua de herança. Vou para frente. Trouxe aqui algumas reportagens, fui fazendo isso, pegando coisas para mostrar um pouco para vocês, dar uma ideia geral, né? Não ficar só com o mapa, mas trazendo coisas que de fato estão aí na mídia e que nos ajudam a entender um pouco essa ampliação. Uma reportagem de 2019, por exemplo, onde a gente observa aí um interesse maior pelos alunos, né, para aprendizagem, não só no ensino superior, mas aí já no ensino médio, na educação básica dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem, é uma coisa específica aqui do meu estado, né, do Paraná, mas o estado do Paraná tem uma parceria com o estado de Utah, nos Estados Unidos, acho que é o segundo ou terceiro edital que esse ano foi aberto, que tem um processo de seleção para professores paranaenses. Então, professores que dão aula no estado do Paraná são convocados, e aí podem participar se tiverem interesse, e ficam um tempo nos Estados Unidos dando aula na escola regular, porque são as escolas bilíngues que já têm português. Então, Utah tem um programa de ensino bilíngue, inglês-português, e tem essa parceria com o estado do Paraná. Olha que coisa maravilhosa, e é muito legal, porque um dos requisitos, o requisito básico para participar, é que seja professor do estado do Paraná, que já seja um professor do estado. Então, olha que oportunidade que a gente tem, né, de ampliar esses horizontes, de atuar em outras esferas. Então, eu acho essa parceria aqui muito interessante. O estado de Utah é maravilhoso, eu já estive lá, fui credenciar uma universidade para aplicar o CELPE-BRAS, muito legal. Vamos agora mais para baixo aqui, para a América do Sul. E na América do Sul, né, eu nem trouxe muita coisa da América do Sul, porque era tanta coisa que eu nem recortei muito. Mas o que a gente tem que pensar? Aqui na América do Sul, a gente tem discutido o português como essa língua de integração, língua de mediação, língua de acolhimento, né, justamente pensando na América do Sul e na América Latina, vamos pensar como um todo. Então, também temos tido vamos dizer, um impulsionamento para a língua portuguesa a partir desse desenvolvimento de políticas educacionais bilíngues, né, e eu diria multilíngues, plurilíngues, não ficaríamos aí só no bilíngue, mas estamos pensando, por enquanto, português e espanhol. Então, na América do Sul, a gente tem muitos professorados, né, que é chamado na Argentina, no Paraguai, cursos de formação de professores, que eles chamam de professorado. Estou pensando no leitorado, né? Falei, gente, é professorado mesmo? Acho que é. Depois, se eu entender que eu estou errado, eu conserto para vocês, mas acho que agora eu estou com leitorado na cabeça. Mas, enfim, os cursos de formação de professores, também muitas escolas com ensino de português já desde a educação básica. E, então, acabando aí o nosso tour pelo mapa, eu trouxe a África para vocês, porque a África também é um contexto muito interessante, por isso que eu comentei ali no início, né, quando a professora Josilene falou, não me lembro agora se era Jéssica ou Letícia, não estou vendo aqui a imagem. A Jéssica. A Jéssica. Não estou tão ruim de memória assim, hein? Consegui lembrar. Jéssica, eu tenho vaga lembrança de vez em quando, mas às vezes funciona. Então, que a Jéssica falou da literatura, né? Então, a África tem um contexto muito interessante. Então, os PALOP, que a gente chama, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, como eu já disse lá no início, muitos desses países têm o português como uma segunda língua, embora ele seja a língua oficial do país, né, ele funciona nos documentos, na circulação econômica e política do país, mas muitos membros da sociedade, da comunidade, da população, só têm acesso à língua portuguesa, né, quando eles vão para a escola. Então, muitas vezes, os pais ainda não falam português em casa, ou mesmo que falem português, usam outra língua,
né, em caso como a língua cabo-verdiana em Cabo Verde, como a língua angolana e outras línguas moçambicanas e etc. E na África do Sul e na Namíbia, a gente já tem um contexto um pouco diferente, porque o português não é a língua oficial. Então, aí, considerada naquela perspectiva que eu falei mais geográfica, como não é a língua oficial do país, ela é considerada língua estrangeira. Veja que os países que têm a língua portuguesa como língua oficial estão chamando de L2, L3, L4, quer dizer, vão dando outras denominações para essa língua. A Guiné Equatorial passou a ter a língua oficial, o português como língua oficial recentemente, a língua oficial da Guiné Equatorial é espanhol, e recentemente isso foi oficializado, então a Guiné Equatorial encontra-se nesse momento buscando essa inserção, essas políticas de promoção da língua portuguesa no país, né, da Guiné Equatorial, e nós temos uma demanda de ações para a formação de professores muito grande nesses contextos, e para atuar em contextos multilingües, né, não é em contexto bilíngue, porque esses alunos vêm conhecendo outras línguas e demandam aprender outras línguas, então esses contextos são pluri, como a gente queira chamar, com muitas línguas funcionando ali e sendo praticadas ao mesmo tempo. Então, ser um professor para trabalhar num contexto como esse, não é uma tarefa fácil. E aí eu já quero entrar em alguns dos nossos desafios que eu vou trazer lá para frente, mas eu já quero abordar desde já, que é assim, e os nossos cursos de letras? Né? Como é que nós estamos preparando os nossos professores de letras para atuarem nesses contextos multilingües, plurilingües? A gente vê uma demanda cada vez maior. E me parece, né, posso estar equivocada, mas acompanhando um pouco o movimento dos cursos de letras no Brasil, a gente caminha para cursos cada vez mais endógenos, cada vez mais monolíngues, né, vocês ainda têm uma licença, estou vendo que vocês têm licenciatura dupla, né, Josilene? Na minha universidade, por exemplo, a gente acabou com as licenciaturas duplas há muito tempo, nós só temos licenciaturas únicas, inglês, francês, espanhol, tudo separado, né, então a gente está num mundo que demanda um professor cada vez mais preparado para lidar com espaços, né, onde várias línguas estão ali circulando, atuando, sendo praticadas, e os nossos cursos de línguas. Então, já fica um desafio para a gente começar a pensar um pouco, né, e estou falando do meu especificamente, nós estamos numa conversa neste momento. Eu digo neste momento, porque assim, nesse exato momento, ontem eu ainda tive uma reunião, semana passada vou ter várias, a gente está em reformulação curricular, e o curso de letras português da minha instituição não tem nenhuma abordagem para português como língua estrangeira. Eu estou no departamento de letras estrangeiras, então, as disciplinas que são ofertadas, os projetos, só tem eu na universidade, e ainda sou do inglês, originalmente, né, então eu fico lá no português enquanto os meus colegas me deixam, a hora que eles não quiserem me dar carga horária para o português, eu tenho que trabalhar com inglês, que é a minha área do concurso, vamos dizer assim. Então, por isso, Josilene, que eu falei para você também, eu, vindo de onde eu venho, né, da minha formação de anglo-portuguesas, eu fiz português e inglês, atuei mais na área de inglês no início da minha carreira, e agora já consigo trabalhar muito mais na área de português, mas aí português para língua estrangeira, né, para estrangeiros, não como língua materna. Então, eu acho que essa formação que a gente traz das diferentes línguas, ela é muito rica, ela só tem a agregar, de forma alguma, ela vai atrapalhar qualquer atuação da nossa parte, muito pelo contrário. A experiência que a gente tem de aprendiz de uma língua estrangeira, quando você vai dar aula de português para língua estrangeira, para estrangeiros, ou como língua estrangeira, ou para falantes de outras línguas que seja, ou língua de herança, qualquer uma dessas denominações, você traz essa bagagem de aprendiz de uma língua estrangeira também. Então, isso é muito na minha perspectiva, tá? Algumas pessoas podem discordar, mas essa é a minha posição. Deixa eu avançar aqui. Então, vejam lá, chegamos num slide que eu acho que é onde vocês estão aí também discutindo, né, na disciplina de vocês. Eu coloquei algumas, tá? Não dei conta porque o espaço do slide acabou. Mas vejam lá, eu coloquei português para falantes de outras línguas. Essa é uma terminologia que eu tenho adotado, vocês leram a minha dissertação, então eu já justifico desde a dissertação por que eu escolhi português para falantes de outras línguas, porque naquela época eu também tinha um problema com a terminologia, e eu fiquei pensando assim, eu queria um termo mais abrangente. Naquela época eu não tinha tanto conhecimento da área, mas eu já pensava que eu queria um termo mais abrangente, e adotei esse.
né? Ainda eu falo PFOL, e aí as pessoas dizem que é uma interferência do inglês, deveria ser PFOL, e todo mundo tem razão, mas eu falo PFOL, ficou PFOL, PFOL, então aqui todo mundo fala, é o PFOL, né? Então acabou ficando assim aqui na UEL e em outros lugares por onde eu passo, ficou essa terminologia. E vejam que até hoje eu tenho usado essa terminologia, mas já faço adaptações, coloco português língua estrangeira, às vezes coloco português para estrangeiros, as adaptações necessárias para o momento que a gente está vivendo e para aquilo que eu estou pleiteando ou que eu estou buscando, né? Então faço sempre esse movimento também. Mas por que eu mantenho essa terminologia até hoje nos projetos que eu tenho aqui na UEL? Porque eu não tenho só trabalhado com estrangeiros, eu tenho trabalhado também com o ensino de português escrito para surdos, né? E aí, não é língua estrangeira, ele não é estrangeiro. E aí, nesse debate, eu tenho professoras que trabalham comigo, professoras de Libras, algumas ouvintes, outras não, e eu perguntei um dia para elas, eu posso dizer, né, que o surdo é falante de Libras? Eu posso dizer isso? Genericamente, eu sei que até algumas pessoas no Brasil não concordam com isso, mas aquelas colegas que estavam ali comigo disseram assim, sim. Falei, então ótimo, então o nosso guarda-chuva dá conta. Então eu posso continuar falando português para falantes de outras línguas, porque eu estou considerando Libras como outra língua, e não vou fechar na língua estrangeira ou no estrangeiro, que não daria conta. Então é por isso que eu uso essa terminologia, porque para mim ela dá conta, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer os projetos dentro da universidade, contemplando a diversidade ali do meu público-alvo, né, imigrantes, inclusive, e etc. Então, português língua estrangeira, como vocês já sabem, tem português língua estrangeira e como língua estrangeira, português para estrangeiros, português do Brasil para estrangeiros, português segunda língua, língua de herança, língua adicional. Nossa, língua adicional está 2 vezes, eu pensei que eu não tivesse colocado e repetir. Português como língua de acolhimento, a gente tem chamado de PLAC, a sigla, para não bater com PLA, né, o PLA, que é português língua adicional. Alguns colegas já têm usado português como língua de acolhida e não língua de acolhimento, não sei se vocês já viram esse termo. Português brasileiro para migração humanitária, né, português como segunda língua para surdos, português escrito para surdos. Eu tive uma orientanda recentemente no mestrado profissional, que o trabalho dela foi com português escrito para surdos, e aí, enfim, uma diversidade. Então, por que a gente tem essa diversidade? Não é que a área não tenha uma identidade, né? Eu já passei até por essa discussão, eu mesma, eu falava, não, a gente tem que ter uma terminologia só para fortalecer a área, isso é importante, e aí eu mesma comecei a perceber que essas necessidades de aprendizagem dos alunos é que estão caracterizando esse português. Então, quando eu digo português, língua de herança, eu só digo isso porque eu estou pensando quem é o meu aluno, qual é a necessidade de aprendizagem do meu aluno, e aí eu consigo fazer esse movimento e entender por que eu estou chamando de português, língua de herança. A mesma coisa quando eu penso no trabalho com o imigrante, né? Qual é a necessidade de aprendizagem desse imigrante? Eu vou trabalhar na mesma linha que eu trabalho com o português universitário, por exemplo, os cursos que eu dou de português para os alunos de pós-graduação da minha instituição? Não, as necessidades deles são diferentes. Então, isso vai me fazer, como professora, ficou feio, mas vai me fazer como professora, eu ia falar de novo, fazer um movimento, né? Fazer um movimento, também que a nossa língua falada é boa, porque ela deixa a gente fazer essas redundâncias. Então, fazer esse movimento para pensar no aluno. E aí, então, que vem, pelo menos para mim, nesse primeiro momento, é que começa a vir essa grande gama de terminologia. Então, não é à toa, né? Não é porque cada um... Às vezes, eu acho que a gente exagera, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sou uma pesquisadora, sou da academia, mas eu acho que às vezes a gente exagera. Cada um quer puxar um pouquinho a sardinha para o seu lado e a gente começa a criar alguns termos desnecessários. Então, cabe a cada um de nós pensarmos assim, é importante fazer esse movimento e demarcar nesse ensino que eu estou fazendo, a partir da aprendizagem do aluno, que é língua de herança, que é língua de acolhimento, como eu acabei de justificar para vocês, porque que eu uso o português para falantes de outras línguas. Não é à toa, é propositadamente, porque eu preciso e quero contemplar os surdos, que aprendem português escrito lá dentro do meu projeto, as pesquisas que nós fazemos com esse grupo de aprendizes. Então, eu vou optar por essa terminologia, português como língua estrangeira, não daria conta para mim. Para estrangeiros, também não. Né? Como segunda língua,
No caso do português escrito para surdos, poderia até ser, porque aí tem, né, Libras, que seria a língua oficial, não é a língua oficial do país, vamos dizer assim, mas não é a primeira língua deles. Mas aí os estrangeiros, né, e os imigrantes, e os do contexto universitário, eu ia ter que fazer um projeto, eu falei, não, então vou manter essa terminologia. Então, acho que é importante vocês, né, a partir da minha fala, eu queria ajudar vocês só a fazerem esse movimento, olharem para essa terminologia, se isso faz sentido para vocês, pensar na necessidade de aprendizagem do aluno. Para mim, faz sentido, e é como eu consegui também expandir um pouco mais e aceitar os diferentes termos. Eu achava, como eu já disse para vocês, que a gente devia ter uma terminologia mais consistente, uma coisa mais fechada para a área poder ter uma cara, mais uma identidade. Eu achava que a área tinha, né, essa diversidade muito grande. Mas comecei a entender, com o tempo, a necessidade de ter isso também. E aí, com todas essas demandas, né, como estão os países de língua portuguesa? O que nós estamos fazendo? Então, eu queria fazer esse movimento com tantas demandas, né, de aprendizagem, como nós passamos aí por todos os continentes, como vocês viram, todos os lugares têm demanda de aprendizagem de português. Como é que estamos nós, países de língua portuguesa? Como é que a gente tem alguma articulação para isso? Né? Então, eu vou passar rapidamente por algumas coisas aqui, depois eu volto se vocês quiserem, são algumas definições, né, o professor Ataliba de Castilho, que é né, nosso grande mentor aí dentro da língua portuguesa, ele acha que falta para nós uma articulação mais forte, né, que às vezes a gente fica disputando aluno no exterior, Brasil e Portugal principalmente, e onde estão os outros países de língua portuguesa? O que acontece é que há uma disputa entre Brasil e Portugal, e os outros países são apagados, como se não existissem outros países de língua portuguesa que tenham contribuição muito grande para dar a todos nós também. Então, essa falta de articulação é apontado pelo professor Ataliba de Castilho, e a gente também teria que pensar um pouquinho nessas organizações, né? A gente faz uma coisa meio que bilateral, né? Entre Brasil e Portugal, meio que apoiando alguns desses outros países de língua portuguesa, ou outros países interessados na língua portuguesa, mas a gente ainda tem pouca articulação. Para que essa articulação seja maior, né? Nós temos um grande avanço, que é uma comunidade dos países de língua portuguesa. Então, vocês já devem ter ouvido falar, isso é muito importante que vocês conheçam, né, a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Hoje nós temos 9 países que compõem essa comunidade, eles estão aí para vocês visualizarem também um pouco geograficamente onde eles estão, e aqui mais claramente para vocês visualizarem. Então, nós temos em ordem alfabética, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E agora, mais recentemente, a Guiné Equatorial, como eu falei para vocês, que acabou de oficializar também o português como língua do país, né? Acabou não, né? Agora, mais recentemente, é que quando a gente fala de ciência e faz esse espaço, né, o acabou não é o ano passado, né, a gente precisa de um tempo um pouco maior. Então, se vocês olharem aqui, nós temos, então, países de vários continentes, né, África, América do Sul, Europa e Ásia. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um bom recorte do mundo, né, em termos de continentes aqui, onde a língua portuguesa está representada dentro dessa grande comunidade. E além dos Estados-membros, nós temos os países observadores da CPLP. O que é um país observador da CPLP? É um país que quer fazer parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Eles têm intenção de, então eles precisam cumprir vários protocolos, né, precisam fazer várias ações, tem várias etapas, até que a comunidade reconheça que eles possam ser um país de língua portuguesa. Então, vejam aqui quantos países nós temos. Olha, Maurício, Senegal, Geórgia, Japão têm interesse de fazer parte da comunidade dos países de língua portuguesa, Namíbia, Turquia, Eslováquia, Hungria, Tchequia, Uruguai, Andorra, Argentina, Chile, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Sérvia. Então, vejam, eu nem fui hoje mesmo, ver se esse número aumentou, tá? Pode ser que tenha até mais que eu não dei conta de procurar. Então, vejam, então isso aqui será que é à toa? Né? É por que alguém tem interesse em fazer parte de uma comunidade de outra língua? Então, isso são questões políticas, econômicas, então a língua, ela não é neutra, né? E nós, como professores dessa língua, a gente precisa ter isso muito claro. A gente precisa estudar isso, a gente precisa avançar, porque a aprendizagem, o interesse
pela língua portuguesa, ou a necessidade de aprendizagem do meu aluno, ela não é num vácuo, né? Nem político, nem econômico, nem social, ela tem todos esses aspectos que estão por trás. E aí, além desses países, nós temos a OEI, que eu coloquei aqui para vocês, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que também hoje está como país, não país observador da CPLP, mas uma instituição observadora da CPLP. E como é que a CPLP lida com essa questão da difusão e a promoção do português? Ela tem um instituto, ela tem um órgão, vamos dizer assim, da própria CPLP, que gerencia, ou gestiona, ou gesta, né, ou gerencia essa língua. Então, é o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ele é a instituição da comunidade. As orientações foram traçadas para o início das atividades de gestão em 2002, né, foi ali que começou tudo o trabalho com o ILP. A sede deste instituto é na Praia, na cidade da Praia, que fica na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, né? E esse instituto representa de forma paritária as 9 nações da CPLP. Vejam que ele não ficou nem no Brasil, nem em Portugal, justamente para tirar essa centralização, né? E também contemplar países de língua oficial portuguesa, que não só os 2 da norma portuguesa. Instrumento para gestão, as atividades são planejadas, né, conforme orientações gerais do Conselho, tem comissões, então cada país tem o seu espaço dentro deste instituto. E eu queria só trazer 2 grandes projetos para vocês que esse instituto tem. Um deles é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que é um instrumento linguístico comum a todos os países de língua portuguesa, abrangendo léxico de áreas especializadas. Então, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras cedeu o seu vocabulário para o VOC, Portugal também cedeu para o VOC, porque eram os 2 países que já tinham um vocabulário, uma base, né, de vocabulário constituída, e os outros países da comunidade, os países de língua oficial portuguesa, estão construindo os seus vocabulários. Então, essa é uma plataforma onde você coloca lá, por exemplo, celular, né? Então, a palavra celular, ela é usada em quantos países de língua portuguesa? Então, ele vai mostrar para você quais são os usos desse léxico, desse vocabulário, e quais são as outras palavras que vêm junto. Então, por exemplo, onde se usa celular, onde se usa telemóvel, por exemplo. Então, né, aparece lá, Portugal usa telemóvel, Brasil usa celular. E os outros países de língua portuguesa? Qual é a frequência do uso de um termo ou de outro termo que não seja nenhum desses 2? Então, é um recurso riquíssimo para nós que trabalhamos com a língua portuguesa, para ampliar também esse nosso repertório lexical, né, para que a língua portuguesa também transite melhor por todos esses países. E o portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna, que em parceria com a CIPLE, que é a Sociedade Internacional de Português, e o Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua, promove a cooperação entre esses países, abrindo uma frente de trabalho e de negociação permanente que pode superar a situação atual de polarização entre as normas, porque lá nesse portal nós temos material didático elaborado por todos os países de língua portuguesa, não pelos 9 ainda, porque eles ainda não fizeram, mas nós já temos uma grande, acho que 7, dos 9, acho que nós temos 7 já países, com unidades didáticas que são disponibilizadas gratuitamente, qualquer um de vocês pode acessar, coloquei aqui embaixo para vocês o link, vocês podem fazer um cadastro rapidamente, com o Facebook, acho que o Facebook não está funcionando, inclusive, que eles estão com problema de servidor. Mas você faz uma coisa muito rápida, com conta do Google e tal, e vocês vão conseguir ter acesso. Hoje nós temos aproximadamente 600 unidades didáticas, previstas para 2 horas aula, né? Então a gente tem lá um conjunto de 1000 e poucas horas de ensino de português, inclusive das diferentes variedades do português. Então a gente pega uma unidade didática, que foi elaborada por professores de Cabo Verde, né, que tem todas as questões, que traz todas as questões culturais que a língua traz a reboque. Né? Se a gente partir do princípio de que língua e cultura são indissociáveis, eu não ensino língua e cultura, eu ensino língua-cultura. Então, esse espaço do portal tem sido muito importante em termos de política também, porque ele permite que esses países, né, que não estão no centro, que eles promovam conhecimento, promovam unidades didáticas a partir da sua realidade, né? Então, eu não vou ter um pescador que mora em Cabo Verde, tendo que aprender português com um material
passeando pelo calçadão de Copacabana, ou então comendo um pastel de nata na Torre de Belém, de Portugal, né? Por quê? Porque aquilo, muitas vezes, ele pode aprender sobre o Brasil, sobre a calçadão de Copacabana, vai, sim, ele vai ampliar, mas é diferente de você estar num país e aprender a língua, ou estar, né, olhar para aquela língua com toda a carga sociocultural que ela tem, que faz muita diferença. E ainda mais porque Cabo Verde, estou usando o exemplo de Cabo Verde, nós temos o português, se vocês lembrarem do meu mapa, nós temos o português principalmente como ensino de segunda língua. Então, as crianças aprendem o português quando eles vão para a escola. Então, que sentido faz ensinar aqueles meninos que estão indo para a educação básica com um material produzido em Portugal, com um material produzido no Brasil? A realidade daqueles alunos é muito diferente. Eles vão ter que ampliar esse leque? Vão, mas não é a base, não é o primeiro contato deles. Então, o que o portal tem promovido, na minha opinião? Ele tem promovido essa expansão, essa abertura para a gente olhar para o português, né, sair um pouco do eixo Brasil-Portugal e olharmos para os outros países. Então, entrem lá, tem coisas maravilhosas, eu adoro, tem unidades, lá tem umas receitas maravilhosas, inclusive, que eu adoro. Então, circulem por lá, deem uma olhada, fuçem no portal, vocês vão ver que tem coisas muito boas lá. Deixa eu ir rápido aqui, Josilene, vou caminhar aqui para o final, que eu né, menos Fique mais tranquila, Viviane, tá ótimo, tá todo mundo gostando muito. Ah, que bom, gente. Então, eu já estou caminhando para os finalmente. Então, o que eu destaquei aqui para nós? Deixa eu voltar para uma de cada vez. Alguns fatores, então, que têm contribuído para a consolidação e a expansão do português no mundo, já que eu queria falar do português no mundo, vocês se lembram? Era a necessidade de aprendizagem, português no mundo e os espaços para a nossa atuação. Então, por exemplo, as ações da CPLP e do ILP têm contribuído para essa promoção e difusão do português, né? Os intercâmbios econômicos, culturais e científicos dos países da CPLP com outros países, e aí a gente inclui o Brasil como um desses países, então também são fatores que têm ajudado a consolidar a língua e, consequentemente, a expansão dessa língua. A presença de Brasil e Portugal no exterior por meio do leitorado, que também é outro fator importante, o impacto dos certificados de proficiência, né, seja o CELPE-BRAS pelo Brasil, sejam os exames do CAPLE, que é o Sistema de Certificação de Portugal, a definição de estratégias para o ensino das línguas oficiais do Mercosul, né, também tem impulsionado essa expansão, a presença de estrangeiros nos programas acadêmicos das nossas universidades, né, e falando mais do ponto de vista nosso do Brasil, muito motivada pela excelência do conhecimento produzido em nível de pós-graduação, que tem atraído os pesquisadores estrangeiros. Então, veja, são vários fatores que vão, sim, vem numa corrente, uma coisa puxa a outra, e a gente consegue ver porque, talvez se a gente voltar nos mapas lá que eu mostrei para vocês, a gente consegue ver por que o português está espalhado em todo canto do mundo e por que ele está nesse crescendo de interesse de aprendizagem, né, em função das necessidades dos nossos alunos. Porque a partir do momento que esses fatores impulsionam, né, esses alunos também ganham espaço de atuação e, consequentemente, a língua vem como uma necessidade para eles. Em relação ao exame CELPE-BRAS, eu não vou me deter muito sobre isso, depois, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso ajudar também. Eu só trouxe aqui, não sei se vocês têm ideia do crescimento, né, isso também mostra o interesse pelo português, então eu parei aqui em 2017, né, então nós temos um gráfico aqui de 2009 a 2017, esse gráfico até foi produzido pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que tem um site também muito interessante da Federal do Rio Grande do Sul, que tem tudo sobre CELPE-BRAS. Então, se vocês colocarem lá CELPE-BRAS URGS, UFRGS, né, que é da sigla da universidade, vocês vão ver que tem um portal maravilhoso lá, que vocês podem buscar tudo de CELPE-BRAS. Então, deem uma olhadinha no crescimento, né, ou no interesse. Na verdade, aqui o que eu queria destacar mais é o número, né, de interessados por país, pelo menos alguns que estão aqui embaixo, Colômbia, Bolívia, Argentina, e aí a gente consegue ver também uma grande demanda pelos hispanofalantes. Então, eu fico discutindo isso também, Josi, e a todos os alunos aqui, né, eu fico discutindo isso também, por exemplo, o espanhol,
tem um espaço hoje muito forte para atuação, né? Os alunos que estudam espanhol, ele não precisa saber espanhol para dar aula de português, mas como a gente precisa conhecer especificidades dessas línguas, então isso também é um campo muito fértil para os nossos alunos. Ter uma formação em espanhol e português como língua estrangeira, muitas vezes, pode ser um grande caminho para os nossos cursos de letras, né? Além, claro, da inserção português no curso de letras português mesmo, com essas duas habilitações, português língua materna e português língua estrangeira, como tem a UFBA, né, que já tem essa licenciatura em letras português com as duas habilitações, como mais recentemente nós temos a Unicamp, que já incorporou no seu currículo a habilitação de português como língua estrangeira, a UNB, que já faz isso há muito tempo, né, há muitos anos, mas a UNB também tem um perfil mais de segunda língua para comunidades indígenas e para surdos. Então, assim, várias universidades que já hoje já têm essa implicação. E aí, com tudo isso que eu falei para vocês, eu tentei resumir. Então, onde que a gente está, né? Onde a gente pode estar como profissional de ou das letras, né? Então, nós podemos ser professores de português no Brasil, aí pensando localmente no presencial, né? Ou nós podemos ser professores de português no Brasil, mas para o mundo, como a gente tem hoje muitas experiências, né? Aí com a pandemia, nós tivemos que essa é uma área que o português também não nada de braçadas ainda, nós temos poucos investimentos no ensino da língua portuguesa à distância, que é, vamos dizer, é um instrumento muito forte de política também da língua, outros países já perceberam isso há muito tempo, então eu não preciso esperar o aluno vir para o Brasil para que ele aprenda português, ou eu não preciso esperar que quem está lá no exterior precise ter uma motivação de deslocamento físico. Então, acho que com a pandemia, isso também nos deu uma outra proporcionalidade, e eu acho que isso vai nos ajudar na área de português a dar um empurrão, já tem ajudado, a nos dar um empurrão e pensar que o ensino de português também é essencial nesse contexto, né, independentemente de movimento geográfico ou físico, vamos dizer, de deslocamento físico. Professor de PLE e PLH no exterior, então nós temos os Centros Culturais do Brasil, os Institutos Culturais Bilaterais espalhados pelo mundo todo, seja do Camões, de Portugal, seja da Rede Brasil Cultural do Brasil, então nós temos esses espaços. Professor de PL2 no Brasil, para comunidades indígenas e de imigrantes, de português escrito para surdos, então tem uma grande campo aí, elaborador e corretor do exame CELPE-BRAS, então isso é um outro espaço de atuação. Quem tem sido os elaboradores das provas do CELPE-BRAS, os corretores, nada mais do que os profissionais que estão nessa área. Elaborador de material didático para o PPPLE, que é o portal que eu acabei de mostrar para vocês. Lá nós temos unidades que são elaboradas pelo próprio portal, a partir de cursos, etc. Eu e a professora Edileise temos coordenado esses trabalhos, mas ele também tem um espaço para que qualquer um de nós entre lá e disponibilize material, aquele que a gente elaborou. Então, eu, por exemplo, já passei por várias disciplinas aqui na UEL, tanto da graduação quanto da pós, onde os meus alunos tiveram, o produto final deles era uma elaboração de uma unidade didática, e depois eles disponibilizaram no portal. Então, também uma questão de autoria de material didático, né? A gente disponibiliza num local que é um REA, um recurso educacional aberto, e por isso sem fins lucrativos, e por isso a gente não ganha dinheiro com ele, mas nós ganhamos muito conhecimento na elaboração de material didático, e além de ganhar esse conhecimento, nós podemos compartilhar com o mundo, porque ele é um portal, ele está ali na internet, aberto para todo mundo, então, às vezes, dependendo do lugar que a pessoa está, chegar um livro didático, né, então eu conheço o pessoal da Tanzânia que usa material didático do portal, nós fizemos um curso na Hungria sobre o portal, fomos convidados para dar um curso sobre o portal na Hungria, onde tinham professores, né, da Romênia, então eles usam o portal, porque ali aquele material está ali disponível, o professor seleciona aquilo que, né, cabe para o contexto dele e que vá ao encontro das necessidades de aprendizagem do seu aluno. Então, também um lugar maravilhoso. E, como leitor brasileiro no exterior, já que somos brasileiros, não podemos ser leitores portugueses, somos leitores brasileiros, né? Então, também é um outro espaço. E o que eu fiz? Eu fui buscar num edital de leitorado, por exemplo, que tem os requisitos, né? Requisitos. Lembra que se vocês leram a minha dissertação, eu fazia essa discussão lá no final dos anos 90, começo de 2000,
Eu defendi em 2001, mas comecei o mestrado em 99, já era década de 90 ainda, sou velha, hein, gente? Desculpe lá. Mas eu já fazia essa discussão, né? Quem é o profissional? Qual é o perfil de profissional? E o que a gente tinha lá naquela época? Muitos profissionais atuando num amadorismo ainda, por falta de formação específica. A gente tem falta de formação específica hoje ainda? Muitas vezes a gente tem, mas nós avançamos muito, né? Principalmente na pós-graduação. Acho que na graduação a gente ainda está caminhando a passinhos de tartaruga, mas na pós-graduação a gente já tem visto muitos programas que, se não tem uma linha específica de português como língua estrangeira, tem pelo menos espaço nas linhas de pesquisa para isso. Eu, por exemplo, na UEL oriento trabalhos dessa natureza, embora a gente não tenha uma linha específica para isso, mas como é ensino, a aprendizagem, avaliação e formação de professores de línguas estrangeiras, eu consigo contemplar a formação do professor, né, de português como língua estrangeira, ou de elaborador de material didático, etc. Então, o que a gente via? Que os editais, eles não traziam essas especificidades. Parecia assim, bastava ser falante de português, né, e ter uma formação específica, ou ser falante de português e falar a língua de origem daquele grupo, pronto, você era o professor de português. Hoje não, hoje nós nos especializamos, né? Hoje não dá mais. Quem quiser atuar na área tem que ter formação, tem que buscar formação específica. Vejam o que eu encontrei num edital de leitorado. Ter experiência didática no ensino de língua portuguesa para estrangeiros, na variante brasileira, como língua estrangeira, segunda língua, como língua de herança, a depender das especificidades de cada vaga. Quer dizer, a depender da universidade do exterior, o que eles estão procurando. E possuir formação acadêmica, doutorado ou mestrado, e experiência no ensino de linguística, linguística aplicada, literatura brasileira, cultura brasileira ou outras áreas. Então, não dá mais para ser um leitor só falando português né, tendo qualquer curso superior, ou então falando a língua de origem do país, como já aconteceu num passado não muito distante de nós, né? Outros espaços, edital do INEP, por exemplo, para ser membro da Comissão Técnico-Científica do Exame CELPE-BRAS. Qual é um requisito? Formação acadêmica, mestrado ou doutorado, produção científica, blá, 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 blá. Tá? Nós tivemos recentemente um concurso para atribuição de 2 bolsas de cientista convidado do ILP, desse Instituto Internacional que eu falei para vocês. Bolsa de mestre e bolsa de doutor. Quais eram os requisitos de admissão? Ser cidadão de um Estado-membro da CPLP, aqueles 9 que eu mostrei para vocês, ter mestrado / doutoramento em área científica relevante para a missão do ILP. E eu trouxe também aquela iniciativa, aquela parceria aqui do Estado do Paraná, que eu comentei com vocês. Qual é a exigência ali, né, o requisito? Licenciatura em pedagogia, letras ou áreas afins. Esse não está tão específico, né, não diz que tem alguma coisa específica em português língua estrangeira. Basta letras, até pedagogia serve, porque eles estão trabalhando com professores da educação básica, principalmente nos primeiros anos, o Fundamental 1 ali, né, de primeiro ao 5º ano, principalmente. Então, vejam, o que eu estou querendo trazer? Estou tentando mostrar um pouco para vocês que eu comecei com o mundo e estou tentando chegar um pouco mais aqui na nossa formação, mais na nossa base de formação, né? Então, os profissionais hoje já estão mais especializados e, consequentemente, os espaços que estão demandando esses profissionais já estão atentos a isso. Então, se a gente quer colocar um pezinho nessa área, quem já tem, se quer continuar, tem que procurar uma formação e as nossas instituições têm que ofertar. Então, vem de novo, Josilene, a história da oferta e da demanda, né? Como é que a gente vai lidar com isso aqui nas nossas bases, nas nossas graduações, etc. E aí, eu já estou chegando nos desafios, que é pensar um pouquinho, né, de tudo isso que eu fui falando para vocês. Vocês devem estar pensando em 1000 coisas aí, espero que tenha mexido um pouco aí com a cabeça de vocês. O reconhecimento do potencial da língua portuguesa para políticas brasileiras, né, estou pensando agora mais em termos do Brasil. A gente tem que pensar que a língua tem um potencial muito forte, né, então, muitas vezes a gente não tem esse reconhecimento, as nossas políticas, as nossas bases, vamos dizer assim, políticas, não enxergam a língua com esse potencial que ela tem. Mas eu acho que cabe a nós, que somos os profissionais da área da linguagem, também conseguir fazer esse intercâmbio, esse diálogo, para mostrar um pouco dessa potencialidade, né? A presença de português nas políticas linguísticas das instituições dos países também é um desafio ainda, justamente pelo que eu acabei de falar.
O espaço para a área de PIFOL, né, para a formação de professores nos cursos de letras, também já venho falando isso com vocês desde o início, eu acho que os nossos cursos de letras precisam abrir essa possibilidade para os alunos, nós temos que reconhecer que essa é uma área que tem especificidade, né, não é a mesma coisa que dar aula de português como língua materna, não é a mesma coisa que dar aula de inglês, de espanhol e de francês, é uma especificidade própria, mas que todo esse conhecimento de todas essas áreas juntos promovem uma boa bagagem para a gente ser o professor de português para falantes de outras línguas, né? Então, ele não é só isso, mas ele é tudo isso, porque todas essas características dessas outras áreas nos ajudam a atuar. Nós temos que fazer tudo? Não, né? Ai, Viviane, então vou ter que ser professor de todas as línguas. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é um casamento que às vezes não dá certo, né, casamentos às vezes não dá certo, mas eu diria até que a metodologia nos separe, até que o referencial teórico nos separe, né, mas é um casamento necessário, as línguas, o português como língua materna e o português, as línguas estrangeiras como um todo aí no Brasil. Um trabalho colaborativo, então, é outro desafio para mim, porque a gente sempre tem que ter umas disputas, as próprias universidades, é no departamento X ou no departamento Y, é o professor X ou é o professor Y, né? Tem hora que a gente tem que separar em alguma caixinha dentro da instituição, mas para mim o mais importante é que a gente enxergue esse trabalho colaborativo. Se ele tiver que ficar num lugar, e como sempre tem que ficar, é num departamento, num instituto, numa divisão específica da universidade, não tem problema, cada universidade decide qual é o melhor lugar para acolher essa área, mas que o trabalho precisa ser colaborativo, ele precisa, a gente não tem como trabalhar sozinhos, né, ou de um lado a língua materna trabalhar sozinha, ou as línguas estrangeiras trabalharem sozinhas. Espaço para pesquisa na pós-graduação e intercâmbio com pesquisadores estrangeiros, então é um outro desafio, então eu coloquei linhas de pesquisa próprias, então já passei por mesas onde isso foi discutido, então ter linhas específicas para português como língua estrangeira, eu acho que é bem interessante, eu acho que marca a área e é importante, né? Nem sempre a gente consegue, no meu programa, por exemplo, a gente não tem uma linha específica, eu conheço vários programas do Brasil que tem, lá na minha dissertação tem alguns já, na minha tese também, então se vocês olharem, já olharam lá também, e é claro que alguns que eu não consegui, né, a gente mapeia, mas peço desculpas porque a gente nunca consegue chegar numa totalidade, alguns podem ter, e com certeza me fugiram ali nesses levantamentos. E um outro desafio que eu vejo é a aproximação da academia com essas instâncias que definem as diretrizes de difusão, porque a gente parece que muitas vezes não se conversa. E nós temos dado um passinho, deixa eu só... Depois eu quero voltar aqui, deixa eu só passar por aqui. Aqui é um texto, não sei se vocês conhecem esse texto, é um texto um pouco mais recente, de 2015. Eu tentei fazer de novo, né, um levantamento, mas muita coisa deve ter me fugido, mas eu tentei fazer um levantamento das nossas teses e dissertações defendidas nos programas das universidades brasileiras, justamente para a gente pensar onde estão esses trabalhos, quais são os programas, quais são as linhas de pesquisa que estão acolhendo, né, o português e estão permitindo que essa área se expanda em termos de pesquisa acadêmico-científica, vamos dizer assim. Então, o meu objetivo foi mapear essas pesquisas na área do português, com base em dissertações e teses dos programas brasileiros. Então, com certeza me fugiram muitas, mas eu acho que eu consegui dar ali pelo menos naquele momento, né, todo levantamento é incompleto por natureza, porque a gente não dá conta de levantar tudo na época. E depois, 2015 para 2021, né, ele já está desatualizado. Mas, pelo menos, é um ponto de partida ali para quem quiser fazer outros trabalhos. Então, se vocês não conhecem, deixo aí também essa sugestão de leitura, porque pode ajudar vocês a pensar em temas que estão sendo discutidos, os programas, etc. E voltando aqui, ó, nesse meu último ponto da aproximação da academia, por que eu trouxe aqui a sugestão de leitura? Porque eu estou justamente o que estamos produzindo na academia, né? E como isso tudo chega para quem faz política, para que chegue em outras instâncias que não a academia, como é que a gente conversa com esse outro eixo que é importante para fazer difusão e promoção da língua portuguesa. Não sei se vocês conhecem, há um documento também bem interessante sobre as diretrizes de difusão da língua portuguesa, aqui no caso do Brasil. Claro, aqui para nós compete ao Ministério das Relações Exteriores fazer essa orientação, e nós temos tido mais recentemente uma conversa, um diálogo muito interessante com o Ministério das Relações Exteriores, com o Itamaraty, independentemente de política, né, partidário, etc.
estou falando agora de uma relação de política linguística com a academia. Não sei se vocês conhecem, nós já temos 5 volumes, né, de propostas curriculares para o ensino de português no exterior. O Brasil, ele fica sempre muito atrás de Portugal nesse sentido, porque a gente não consegue, muitas vezes, constituir esse diálogo da academia, né, com a política externa ou interna, por exemplo, e a gente fica de fora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, será que se eu colocar aqui vocês ouvem? Eu acho que não, né? Eu vou tentar, mas eu acho que não. Só me diz, Josilene, se vocês conseguem visualizar minha tela. Vocês estão visualizando que eu fui para uma outra aba agora ou não? Não, está ainda na mesma, de Ministério das Relações Exteriores. Então, espera um pouquinho, eu já sei o que eu tenho que fazer, deixa eu ver se eu consigo aqui. É um videozinho de 1 minutinho, se vocês conseguissem assistir, eu acho que ele vai falar menos que eu. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Não, não é uma guia. Porque tem que parar de partilhar. Eu parei, agora é uma guia, deixa eu ver aqui, uma guia, MRE, share, eu só não sei se vocês vão ter o som. Peraí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Portanto, sim, está carregando. A proximidade tipológica dos dois ouvindo também. Outra Ups, agora ele está... Proposta é voltada especificamente para as atividades... Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Propostas curriculares para ensino de português no exterior. A coleção Propostas Curriculares para Ensino de Português no Exterior, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para a harmonização estrutural e pedagógica das atividades de ensino de português em sua rede, composta por centros culturais, núcleos de estudos e leitorados, conta com 5 documentos norteadores, abrangendo contextos e propósitos específicos. Uma proposta é voltada para o trabalho em países de língua oficial espanhola, considerando, portanto, entre outros aspectos relevantes, a proximidade tipológica entre os 2 idiomas. Outra proposta é voltada especificamente para as atividades de ensino em países de língua oficial portuguesa, considerando, nesse caso, a interação entre variantes do português e outras línguas locais. A proposta de ensino de português para praticantes de capoeira busca atender interesses e necessidades de conhecimento básico do idioma por parte de capoeiristas estrangeiros que praticam essa manifestação cultural brasileira em mais de 160 países. Para o trabalho com a literatura brasileira, foi desenvolvida uma proposta que busca contribuir para a exploração do texto literário no ensino do idioma, potencializando a relação entre língua e cultura. A coleção conta também com uma proposta para o ensino de português como língua de herança, no formato de um guia curricular, que visa auxiliar na sistematização do trabalho desenvolvido junto à diáspora brasileira em diversos países. Embora tenham sido elaboradas para orientação do trabalho nas unidades de sua rede de ensino, essas propostas curriculares do Itamaraty podem contribuir para o trabalho em outros contextos, portanto, por outros agentes educacionais no ensino de português no exterior. Bom, como vocês viram, então, por que eu falei que há um diálogo ali, né, começamos a ter esse diálogo entre a academia e Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Instituto Nacional de Estudos... Ai, perdão, gente, acho que estava com alguma coisa aberta aqui. Abriu outra aba, perdão. Então, essas propostas curriculares foram feitas com o auxílio, né, de vários colegas, vários professores que estão na academia. Então, eu acho que é um grande avanço para nós, né, estarmos presentes nesse contexto, e agora nós estamos no momento de elaboração de material didático a partir dessa proposta curricular, que é muito, né, se a gente pensar no nosso trabalho, a gente tem uma proposta curricular, depois a gente tem um material didático que precisa estar em consonância com essa proposta curricular, então o Itamaraty está neste momento trabalhando na elaboração de material didático junto com os professores que atuam nos centros culturais, e até o final do ano a gente está criando o sistema de avaliação e certificação dos centros culturais. Então, a gente terá uma linha, né, de trabalho entre proposta curricular, material didático e a avaliação. Tá? Josilene, eu cheguei no fim, é o meu último slide, porque meu tempo já estourou,
E eu não vou conseguir falar muito do ISF, mas eu vou deixar esse slide aqui para vocês darem uma visualizada nele, deem uma olhadinha aqui. O ISF, eu não vou conseguir falar nem do ISF, nem do Teletandem. Então, depois, se vocês tiverem perguntas, eu respondo, e depois, talvez, se vocês quiserem, no outro momento, eu posso voltar para falar só disso. Mas o que eu queria deixar do ISF? Eu queria deixar uma questão que o português cresceu muito, né, a área de português tem ganhado muito estando dentro do ISF, porque nós estamos ali com mais 6 idiomas, então o português acaba sendo um pilar, vamos dizer, uma base, porque quando a gente trabalha com o português, nós trazemos pelo menos mais uma língua a reboque, né, junto conosco, mais uma, pelo menos, sempre, e depois as outras várias que a gente tem convivido. Então, o português acaba fazendo esse movimento também dentro do ISF, e nós estamos aqui em 2021, nós estamos com uma previsão de oferta do curso de especialização. O curso de especialização, hoje, nós fechamos o projeto pedagógico, ficou um curso de especialização maravilhoso, que será ofertado à distância, totalmente à distância, né? Então, vocês aí que estão na graduação, quem já saiu da graduação, esperem, fiquem de olho na especialização da Rede Andifes, do ISF da Rede Andifes. Nós vamos ter um curso muito interessante, português vai ser uma das trilhas, a gente vai trabalhar com trilhas dos diversos idiomas, português é uma das trilhas, e nós conseguimos, no final de 2020, uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores, para que colegas nossos brasileiros que estão no exterior trabalhando com ensino de português para falantes de espanhol, de chinês, de árabe, de alemão, de francês, estejam junto conosco preparando material para essa especialização. Então, hoje nós estamos contando com uma rede de 10 especialistas que estão no exterior, preparando o material para a especialização à distância. Tá ficando, assim, um chuchu. E eu peço 1000 desculpas que eu extrapolei o meu tempo em tudo, não pode me dar tempo, gente, que eu falo demais, e vou sair daqui para vocês falarem um pouco. Muito obrigada. Viviane, somos nós que agradecemos a sua... depois você vê, tem muitos elogios, realmente é uma excelente oportunidade, como disse o Rogério. Você fala muito, porque você tem muito a dizer, então isso eu nem tenho dúvida. Eu acho que nós ganhamos muito com a sua vinda aqui, com a sua presença aqui, e eu estou muito interessada em saber, o ISF, como eu sei alguma coisa, eu estou muito interessada no Teletandem, que eu tenho um aluno do doutorado que está justamente trabalhando com o Teletandem, e esse momento da gente trabalhar à distância, né, eu acho que a gente precisa muito desses recursos, conhecer um pouco mais. Então, tá o pessoal aqui no chat dizendo que também está curioso, né? Eu acho que agora talvez a gente deixe a gravação para começar, então, esse outro momento. Tem algumas perguntas que eu anotei, Viviane, que fizeram. Agora eu vou começar aqui, vou fazer uma coisa bem democrática, eu vou começar a pergunta pela minha pergunta, minha curiosidade, desde que você começou a falar,